Hello, my dear student. Ontem eu te mostrei um vídeo que mostra um pouquinho do poder das preposições. Era um vídeo em que eu explicava a expressão apaixonar-se em inglês e o oposto dessa expressão. E a gente viu que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa só alterar uma preposição. E aí isso me gerou uma outra ideia para o vídeo de hoje, que é: eu vejo entre os meus alunos, e principalmente os alunos novos que chegam, que eles enxergam as preposições em inglês como o vilão nessa jornada rumo à fluência, o vilão nessa jornada rumo ao aprendizado da língua inglesa. E hoje eu queria mostrar preposições para vocês de uma outra forma e tentar te convidar a enxergar as preposições em inglês não como seu inimigo, não como o vilão da história, mas sim como o herói da história ou como o seu aliado. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma recapitulação sobre o que a gente viu no vídeo de ontem e o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, olha só, nesse vídeo aqui, a gente tem uma história de um casal, que é esse cara aí e aquela moça, que na verdade estão em um novo relacionamento. Eu digo um novo relacionamento porque ele é um cara separado, ele tem 2 filhos. Bom, e aí a nova, ela não é a mãe das crianças, mas ela vai ser a madrasta dos filhos dele. E aí existe um conflito, o nome desse filme é The Stepmom, que quer dizer a madrasta. E então ela é a madrasta, e aí as crianças, principalmente a filha mais velha, tem 12 anos, ela não gosta muito dessa moça aí. Bom, então vamos lá. Fazendo uma recapitulação bem rápida sobre o que a gente viu ontem, que é o seguinte. Eu quero colocar aqui na tela de novo. Aqui, ó. Então vamos lá. Então, começando com a expressão to fall in love with someone, que é o se apaixonar, ou apaixonar-se por alguém. E como é que é se desapaixonar, deixar de gostar de alguém? To fall out of love with someone. E no vídeo de ontem eu mostrei uma cena em que a filha dele nos ensina isso. Ela ensina pra gente que o oposto de to fall in love is to fall out of love. Ou seja, a gente só precisa pegar a preposição in e trocar ela pela preposição out. E aí a gente já tem a expressão que é o oposto de se apaixonar em inglês. Ok? Então vamos lá. E aí eu queria mostrar para vocês que nesse mesmo filme a gente vai ver uma cena em que nós vamos aprender a expressar uma ideia utilizando uma preposição e, de novo, a ideia oposta, simplesmente só trocando a preposição. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa cena aqui, ó. I'm hungry. So how long are you going to be out of town? Sunday morning. Well, I'm worried. About what? About being alone with her all weekend. I mean, what if she burns the place down? Well, just keep an eye on her and make sure you've always got the fire extinguisher handy. You ready to launch her? Yeah. Okay. Just give her Very a good good push. Whoa. So why did she move in with you anyways? Because we love each other. Give her Very a good good push. Whoa. So why did she move in with you anyways? Ok, pessoal. Então olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa expressão aqui, ó. Why did she move in with you anyways? Então, o que é o move in? Ou seja, é fazer essa mudança, né? Ou seja, mudar de casa. Ou seja, ela mudou da casa dela para casa dele. Ou seja, ela veio de mudança para casa dele.
Então, essa expressão, né, to move in, significa fazer a mudança, ou seja, mudar de uma casa para outra. E aqui a filha está perguntando para o pai, então, pai, mas por que ela se mudou para sua casa, então? Né? Por que ela se mudou para sua casa, para a casa onde você mora? Então, essa é a mensagem que está encapsulada aqui. Bom, então, se mudar para a casa de alguém é algo que a gente expressa dessa forma, como é que a gente expressa o oposto disso? Bom, quem vai ensinar isso pra gente é o irmão da Anna. His name is Ben. Então, olha só, presta atenção no que o Ben vai falar sobre essa história. Então, só para consolidar, a irmã está perguntando por que a namorada se mudou para casa do pai. Olha só o que o Ben vai dizer. Anyways, Because we love each other and because we want to share our life together. we already had a life with Mommy. But Mommy and I weren't getting along very well. And it wasn't fair to you guys, us fighting all the time. I fight with Anna all the time. Can I move out? Então vamos lá, pessoal. Olha só o Ben. O que ele faz? Ele vira para o pai dele e fala assim, pai, Anna and I, we fight all the time. Can I move out? Ou seja, eu e a Ana, a gente briga o tempo inteiro. Posso me mudar também? Posso me mudar para fora da nossa casa? Posso me mudar da nossa casa para uma outra casa? Então, qual que foi o oposto, então, daquele phrasal verb, que é o move in? Ou seja, mudar-se para algum lugar. O oposto é move out. Então, olha só que barato, pessoal. De novo, a gente viu aquela situação. Eu troco só a preposição e eu tenho exatamente a ideia oposta. Então, o meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês que, à medida que você começa a entender como as preposições funcionam em inglês e o poder que elas têm, começa a ficar mais divertido, começa a ficar mais, às vezes, desafiador, mas fica gostoso aprender como é que as preposições podem trazer tanto significado, né? E aqui a gente está falando de uma área que eu acho bem interessante e que quem quer aprender uma outra língua como o inglês precisa entender. Determinadas línguas têm estruturas diferentes que às vezes você não tem na sua língua mãe. Por exemplo, nós no português, eu não conheço uma estrutura parecida com os phrasal verbs. Que o phrasal verb, ele nada mais é do que uma combinação de um verbo e uma preposição. E quando você faz essa combinação de um verbo e uma preposição, a ideia central, muitas vezes ela é mantida, a ideia central do verbo. Mas muitas vezes a preposição vem e se combina aquele verbo e dá uma cara completamente nova para ele. Ou seja, a combinação daquele verbo com aquela preposição passa a encapsular algo completamente diferente. Nesse caso, não é tão distante assim, porque quando você faz uma mudança, você muda o seu endereço, ou seja, você muda a sua localização de residência. Então, você se move de um lugar para outro. Então, olha só, a ideia de se mover, né? Se mover para dentro de algum lugar ou se mover para fora de algum lugar. Então, parece que essas ideias são bastante lógicas e elas fazem sentido com o ato, né? Com o ato de fazer uma mudança de endereço, de ir para uma casa, de sair de uma casa, ir para um apartamento e assim por diante. Bom, então eu queria mostrar esse exemplo aqui só para mostrar mais uma vez como que algo muito parecido com o que a gente viu na aula de ontem, que é a expressão to fall in love. Para expressar o oposto dela, a única coisa que a gente precisou fazer foi trocar a preposição in por out. Fall out of love. Move in. Mudar-se com alguém para algum lugar. Move out. Sair de algum lugar e se mudar para um outro. Bem lógico, bem fácil de entender como um par. Muito bem. Bom, e aí, como eu toquei nessa questão dos phrasal verbs, esse vídeo tem uma situação bem interessante. E eu gostaria de mostrar para vocês agora o seguinte. Como que, muitas vezes, você pode, só você pode simplesmente
explorando o contexto, ou seja, não se prendendo tanto a cada uma das palavrinhas que estão ali dentro de uma frase, mas prestando atenção no contexto, chegar à conclusão com relação ao que uma determinada expressão, do que um determinado phrasal verb quer dizer. E eu vou mostrar para vocês uma situação interessante em que você pode ser exposto a um phrasal verb num primeiro momento e ter aquela impressão, peraí, eu não entendi direito, acho que eu não sei o que isso quer dizer. Mas aí eu te dou um conselho, não para o vídeo, não para o filme, não para ir olhar no dicionário, olhar Google Tradutor, não. Deixa a história conversar com você, deixe-se envolver pela história, porque às vezes, numa próxima cena, aquele mesmo phrasal verb, por exemplo, que você não tinha entendido tão bem, ele aparece de novo, e às vezes pelo contexto daquela cena, você consegue entender. Nesse filme aqui, nessa relação dos filhos com o pai, dos filhos com a namorada nova do pai, existe um momento que a gente consegue explorar isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, vamos voltar para a cena aqui. E agora, eu vou voltar só um pouquinho no tempo, o momento em que o pai tenta explicar para a filha por que eles estão separados, né? O pai e a mãe. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, bem rapidinho. Então vamos lá. Because we love each other and because we want to share our life together. We already had a life with Mommy. But Mommy and I weren't getting along. Ok. Bom, pessoal, e aqui está o phrasal verb, né? Que eu queria ensinar para vocês. Mas eu não vou ensinar, não. Eu vou deixar o contexto da cena e ensinar para vocês. Então vamos lá. Olha só. Então, o pai está tentando explicar para a filha aqui que ele, né, que o casamento dele com a mãe dela acabou e que agora ele tem uma outra namorada. E ela tenta argumentar com ele que eles tinham uma vida familiar juntos, né, e que agora eles não têm mais. Então, por que ele quer uma vida familiar nova? Ele tinha uma família antes, né? Ele tinha esse tipo de vida com a mãe dela. E ele pega e solta esse argumento aqui, né? Que ele diz, but Mommy and I weren't getting along very well. So, Mommy and I were not getting along. Bom, aí vamos lá. Vamos deixar o contexto conversar com a gente. Bom, se eu já entendi que ele está falando da ex-esposa dele, que é a Mommy daquela menina, e que a gente sabe na história que eles já estão separados, porque ele tem uma outra namorada. E essa frase, ainda por cima, ela está na negativa. Então, eles como casal, they were not. Então, eles não estavam. E aqui a gente tem o verbo no ing, ou seja, na forma progressiva. Olha, então, eu e a sua mãe, nós não estávamos fazendo alguma coisa muito bem, né? Porque a última parte da frase está aqui. Então, olha, eu e a sua mãe, juntos, nós não estávamos fazendo alguma coisa muito bem. Então, o que é que as pessoas não fazem muito bem que elas acabam se separando? Essa é a ideia que está por trás desse phrasal verb aqui. Mas vamos imaginar que isso não é suficiente, porque você continua, mas não sei se eu entendi direito. Bom, aí o que eu te digo? Relaxa, deixa o filme tocar, só tenta lembrar que apareceu aqui, né? Algo que remete a um phrasal verb, porque olha só, get along very well, to get along. O que será que isso quer dizer? O que será que essa expressão é uma expressão idiomática, é um phrasal verb? O que é isso? Bom, aí você então deve se permitir avançar um pouco com o filme. Sister. E aí? But a good friend is impossible. Like Mission Impossible. Yeah, exactly like Mission Impossible. I beg your pardon? Well, it kind of smells like you. You're... Hey, Bunny? No. Don't open them till I tell you to, okay? And
Ok. Bom, e aí, pessoal, numa outra cena, alguns minutos, apenas alguns minutos depois daquela cena que eu acabei de explicar para vocês, aqui a gente vê, né, a stepmom, a madrasta, tentando se aproximar um pouco mais dos filhos. E olha só o que acontece. And close your eyes, please. Okay. Okay, now, don't open them till I tell you to, okay? And open. Wow! What do you think? Will he eat my bunny? No, puppies don't eat bunnies. Anna, what do you think? Well, I'm allergic to dogs. Your daddy didn't tell me that. Bom, pessoal, e aí, como você pode ver, parece que não funcionou muito bem, né? Porque a guria realmente tá sendo bem difícil. E aí, a Ana, né? Essa menina, a Ana, ela sai da sala e vai pro quarto dela. E olha só o que acontece. Listen, young lady, let's get one thing straight. Don't touch my things! Look, I would really like it if we could get along. E olha só, a expressão apareceu de novo aqui. Então, a Isabel, que é a madrasta, ela vai pro quarto da Ana e ela chega lá e fala assim, hey, listen, I would really like if we could get along. I really would like if we could get along. If we could get along. Bom, então, pessoal, olha só. Por que é que duas pessoas se separam? O pai das crianças, naquela cena, ele disse, your mommy and I, we were not getting along. E a Ana agora está dizendo que ela gostaria, she would like to get along with Anna. Então, por que a gente se separa? Né? Um casal, por que um casal se separa? O que um casal... O que estava acontecendo? O que eles não estavam conseguindo fazer juntos que levou à separação? Não é ter uma boa relação, não é se dar bem. E não é isso que a madrasta está tentando fazer aqui, está tentando conquistar a confiança da menina para que eles possam ter um bom relacionamento. E é isso que esse phrasal verb quer dizer. To get along. To get along with someone means to have a good relationship. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Bom, então, aqui são duas questões. Uma é que se você olhar as preposições de uma forma mais amigável e procurar se divertir aprendendo com cada nova aplicação, você tira do ato, né, do seu processo de aprendizagem, aquele estigma, aquele peso, preposição, preposições, é gramática, é pesado, é chato, é difícil. Eu não vou dizer para você que não tem situações que às vezes são meio complexas e a gente precisa olhar para essas situações com um pouquinho mais de cuidado. Mas se você relaxar e deixar com que o contexto da cena converse contigo, muitas vezes vai acontecer com você algo que eu tentei mostrar nessa cena. Então, num primeiro momento, quando o pai fala da separação dele com a ex-esposa, ele usa a expressão to get along. A namorada dele tentando se aproximar da filha dele também usa essa expressão, porque é algo que ela gostaria. She would like to get along with Anna. E aí é isso. E aí eu vou te dar mais uma dica. Caso você assista esse filme, e mesmo depois da segunda cena, vamos supor que você ainda não consiga chegar a essa conclusão, não tem problema. Mas o meu conselho continua sendo o mesmo. Não para o vídeo, não vai atrás de dicionário, não vai atrás de tradutor. Não, porque se você continuar assistindo filmes, assistindo séries, você vai ver outras cenas parecidas com ela. E daqui a pouco, é como se todas elas se conectassem. E você vai falar assim, opa, peraí, agora eu entendi. To get along quer dizer to have a good relationship. Opa, agora ficou claro para mim.
E eu te prometo uma coisa, quando isso acontece, é um aprendizado muito mais sólido, muito mais consolidado. Uma vez aprendido dessa forma, é muito difícil de você esquecer. E é por isso que eu altamente recomendo que você tente, que você se permita aprender dessa forma. Essa era a dica de hoje. A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.